Como você interpreta esse voto no Bolsonaro? O que o povo quis dizer? Foi um voto de revolta com o sistema político, entendeu? Todo o sistema político. Com todo o sistema político. E ele ali, como se, ele se vendeu de uma coisa que ele não é. Ele se vendeu como que chamam de outsider, de alguém de fora do sistema. Ele é o fundo do poço, do porão do sistema, entendeu? Ele nasceu do sistema, né? Ele nasceu... A tradição de Jair Bolsonaro sempre foi combater a democracia. Lembremos, né? Ele é expulso do Exército Brasileiro. Aliás, eu não entendo alguma apologia militar. Um dos princípios entre os militares é hierarquia e disciplina, né? Como é que se pode ter apologia ou pode ser súdito de um militar que cometeu o pior dos crimes entre os militares, que é romper com a hierarquia e com a disciplina? Ele foi expulso do Exército Brasileiro, lembremos disso. E sabe por que ele foi expulso do Exército Brasileiro? Ele foi expulso do Exército Brasileiro por conspirar, por tentar sabotar a adutora de água do Rio de Janeiro. E por tentar, naquela época, isso está documentado, né, em revistas da época, em 1988, ele foi julgado pelo Tribunal Militar para ser expulso. É célebre as palavras de um dos membros do Supremo Tribunal Militar naquele período, dizendo que aquele capitão não servia a farda do Exército Brasileiro. Este tipo de gente, depois, ascende à condição como deputado federal, lá no parlamento não encaminha, não aprova nenhum projeto relevante nos 30 anos e participa e recebe todos os privilégios como deputado federal ao longo do tempo. E hoje, no governo, qual é a consequência dele? Institui um sistema corrupto. Porque sabe o que diferencia se um sistema é corrupto ou não, Vilela? Não é pelas notícias de corrupção que tu recebe. É pelo funcionamento dos mecanismos de combate à corrupção, né? Quando ele enfraquece... Os mecanismos de combate à corrupção tem mais corrupção. Dá um exemplo concreto, né? Durante os governos do PT e durante até o governo Temer, foi respeitado um negócio chamado lista tríplice do Ministério Público. O que era? Os procuradores da República escolhiam 3 pessoas e escolhiam 3 procuradores, o presidente da República escolhia um para ser procurador-geral da República, né? Com isso, o procurador-geral da República tem autonomia, faz o que quer, né? O procurador-geral da República tem autonomia para fazer as investigações. Foi assim que vários procuradores-gerais da República atuaram ao longo da história, nos 20 anos que antecederam. A Polícia Federal é uma instituição que tem que ter autonomia para operar. Hoje o que acontece? A Polícia Federal está lá, sendo tutelada. O Procurador-Geral da República, vamos falar da CPI, já entregou para ele, faz 100 dias, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele teve, com todo respeito ao seu Aras, ele foi para a TV um dia desses dizendo que não tinha provas. A gente tendo entregue 10 terabytes de provas para ele sobre os crimes que foram cometidos. Então, quando você inibe os mecanismos de combate à corrupção, aí, lógico, né? Aparece menos. Você falou de ter 3 e ele escolhe um. Como foi no caso do Aras? Como foi o processo? Ele não teve isso. Não? Não, o Bolsonaro ignorou a lista tríplice. E ele pode fazer Ele pegou isso? a lista tríplice e chegou... Pode, porque não está na Constituição. Ele pegou a lista tríplice e rasgou. Ele disse, não, quem escolhe sou eu, viu? Eu que escolho aqui, pô, eu vou escolher. Aí ele foi selecionando o que estava mais a serviço dele. Mais alinhado, mais identificado, mais a serviço. Aí o Procurador-Geral da República, obviamente, que fica sempre na expectativa disso, fica sempre na expectativa de ascender a carreira, né, por conta disso, não move. Um dia desse, veja só, olha só o absurdo que o Procurador-Geral da República fez. Lembra que na história da CPI, a gente teve aquele negócio do caso Covaxin? Sim, né? claro. Que os irmãos Miranda foram lá com o Bolsonaro e disseram, olha, estão roubando lá no Ministério da Saúde. Aí o Bolsonaro disse o seguinte, eu sei quem está roubando. É o meu líder na Câmara, o Ricardo Barros, né? Ou seja, o agente público, sobretudo o governante, que tem notícia de um crime e não age, não toma providência em relação a esse crime, ele comete um outro crime, que no Código Penal tem o nome do crime lá, prevaricação. Ele cometeu esse crime de prevaricação. Esse crime foi tão escancarado que o Luiz Ricardo Miranda e o irmão dele foram lá, testemunharam esse crime, né? E depois, o próprio Bolsonaro disse, não, eu recebi ele sim, viu? Recebi ele sim e tal. O próprio Bolsonaro admitiu que ocorreu o crime de prevaricação. Pois bem, o que aconteceu? Aí o Aras, o Procurador-Geral da República, me escreve um dia desse, dizendo que não teve crime cometido.
Um delegado da Polícia Federal que foi escolhido lá pelo Bolsonaro para fazer a investigação, disse, não, o crime teve, mas o presidente da República não é passivo desse crime. Ou seja, tem crime, é a mesma coisa.